Pouco mais de meia hora, então, da nossa live. Deixa eu dar uma navegada aqui nos comentários. O Flamengo The Great está bastante insistente aqui, perguntando: Maurão, você acha que tem risco do Bayern entregar para o Benfica? Porque seria isso, né? Porque aí o Bayern ficaria em segundo, o Benfica passaria em primeiro, e aí o confronto do Bayern de Munique seria com o Flamengo e não com o Chelsea nas oitavas de final. E aí, como é que vocês enxergam esse comportamento dos clubes europeus aí, especificamente do Bayern, se eles são capazes ou podem querer escolher adversário no mata-mata dos oitavos de final? Eu acho que se fizesse essa escolha, pelo que foi o jogo de sexta-feira, não faria muito sentido, né? Você tentar escapar do Chelsea para pegar o Flamengo. Eu acho que o jogo de sexta-feira mostrou para todo mundo que para um time europeu enfrentar o Flamengo vai ser tão ou mais difícil que enfrentar o Chelsea. Até pela mobilização. Isso é importante para frisar. Uma coisa, até o pessoal ficar comparando, se o Flamengo tivesse que jogar a Premier League, o campeonato direto, não conseguiria entregar tudo que entregou na sexta-feira, seria muito difícil. O time se superou, como o Botafogo se superou nesses jogos também. Uma coisa é pontos corridos regularmente, outra é um jogo que se mobiliza. É o Central Córdoba contra o Flamengo. Eu me lembro de vários debates que eu participei antes, aí o pessoal olha a tabela, esse time está já eliminado lá no campeonato, lá da Argentina. Eu falei, sim. Por quê? Porque eles estão andando para o campeonato. Eles só pensam na Libertadores, eles podem se classificar. E na pior das hipóteses, pegar uma vaga na Sul-Americana. E eles vão jogar no Maracanã com o Flamengo, um time pequeno, do interior da Argentina, estava na segunda divisão há quase meio século. E foi o que aconteceu, eles se mobilizaram para aquele jogo. E é um catado, é um elenco de jogadores emprestados de vários times da Argentina. Só do Argentino junto tinha 4. Jogador daqui, dali, o elenco remontado, e os caras ganharam no Maracanã e não perderam em casa do Flamengo. O elenco mais caro da América do Sul. Tinha até um pichação lá em... Pichação não, muros pintados, e pichação também, lá em Santiago del Esteiro, homenagem ao jogo, e ontem teve meme também, né? Porque, pô, o Chelsea não ganhou do Flamengo, nós ganhamos e tal, não é para qualquer um. Não é para qualquer um? Tiraram onda e tudo, momento histórico do clube. Então, a mobilização dos sul-americanos ela é muito maior. Então, assim, eu não sei, não faria muito sentido, acho eu, fazer essa escolha. E não sei se a pegada do Bayern é essa, não. O Bayern é um time forte, que acho que vai para cima e tenta vencer seus jogos. Eu sei que tem um histórico da seleção alemã que fez isso, né? Na Copa do Mundo, mas tem muito tempo isso, acho que era outro contexto. E ali era uma coisa objetiva, né? O resultado para beneficiar os dois. Aí fizeram ali um acordo e teve uma marmelada. Dessa vez seria o quê? Vou trocar esse adversário por aquele. O campo mostrou que não é uma troca de um fraquinho por um forte ou vice-versa. Pelo contrário, no mínimo há um equilíbrio entre as equipes, no mínimo. E há. Você concorda, Rodrigo? Eu concordo. E a entrevista do técnico do Bayern, o Kompany, mostra isso. Ele virou e falou assim, olha, quem está surpreendido com os times sul-americanos é porque é de fora do futebol. E ele não foi o único técnico europeu que falou isso, não, mas ele falou, quem conhece futebol sabe que isso aqui não é uma grande surpresa que eles estejam conseguindo enfrentar. Que quem conhece sabe o que acontece. Tem jogadores como Jorginho, Danilo, jogadores tipo de calibre, né, que já jogaram no futebol europeu. Então, eu não acredito que ele vá pensar assim, só porque, vou evitar um sul-americano para jogar com um europeu. Acho que é um pouco o que o Mauro falou hoje. Se você colocar, quem faz um campeonato melhor é o Flamengo, não o Chelsea. Então, se você for colocar o momento atual, e a gente só consegue analisar contextos de equipes naquele torneio específico. Se jogasse não sei o quê, aí ia jogar sempre nesse gramado, ia estar sempre preparado igual a esses times, ter o descanso igual a eles. Isso é uma coisa também que tem que ser dito a respeito dos times europeus. Eu participo de grupos de amigos ou de jornalistas europeus, e eles estão muito com papo assim, porque está muito calor, o gramado não é igual. Eu falo assim, amigo, o seu esporte é só disputado no gramado da Champions League e da Premier League, o futebol não nasceu assim não, cara. Uma temperatura regulada todo termostato. A 19 graus e a 23 graus, não, o futebol é jogado de várias formas diferentes no mundo. Então, eu vi esse papo também de achar que se não tiver as condições ideais do videogame lá que eles jogam lá, videogame no sentido condições ideais de físico e de... Não estou menosprezando o futebol não, que é muito bom. E que aí perde valor, desculpa. E isso eu acho também tem esse aspecto. Os times sul-americanos se adaptam melhor a condições que eles não enfrentam normalmente. E os times europeus, quando tem situações que eles não são as normais, porque eles estão acostumados a condições muito ideais, eles às vezes se embananam mais.
Teve os caras assistindo o jogo no banco de reserva do vestiário, né? Borussia Aquilo ali Dortmund. foi uma palhaçada, aquela foto do Borussia, né? Aquilo ali, vamos ser sinceros, né? Tá muito calor nesse vou ficar no vestiário. Eu teria vergonha de postar aquilo ali, que os caras estavam no vestiário porque não queriam tomar sol no negócio, como se eles estivessem no estádio de sofrimento ali por causa do sol, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Tem uma outra coisa, né? No caso da Inglaterra, então o futebol pré-Premier League não existe, né? Porque os jogos eram disputados em campos lameados, gramados horrorosos. E está na história do futebol da Inglaterra. Os jogadores ingleses, jogadores que atuam na Inglaterra, atuavam, né? Sempre jogaram em campos ruins, sob chuva, lama, bola pesada. Agora tem essa frescura. Eu entendo da seguinte maneira. É fato que eles não dão a mesma importância. Então isso tem que ser registrado. É fato que o calor os atrapalha mais, mas eles têm que enfrentar. É a mesma coisa quando o time brasileiro vai jogar na altitude. Tem que jogar, não tem jeito, amigo. O cara lá da Bolívia tem direito de jogar futebol. Faz o quê? É complicado e tal, mas é uma adversidade que você vai ter que enfrentar. É inevitável. Não adianta. E nesse caso, eles têm que chegar aqui e encarar o calor, se adaptar e tal. Na verdade, eu acho que isso é um pouco dessa empáfia de não querer admitir que não tiveram capacidade em alguns momentos. Mas eu acho também que vai mudar tudo, cara. Eu imagino que tudo vai mudar nos próximos confrontos. Ninguém vai olhar mais para time sul-americano, time brasileiro, achando que vai ganhar facilmente. Eles ainda são favoritos ao título, né, Mauro? Sim, vamos botar aqui, né? Os claro. Europeus têm 12 times, isso é um fator, não tem mais 12, que agora o Atlético ainda está eliminado, mas eles ainda são favoritos. É mais provável um título europeu do que um título de outro continente, mesmo sul-americano. O Porto deve ir também, né, pro Beleléu hoje, mas mesmo assim vão continuar com um contingente muito forte aí. Como é que... Aí, Mauro, você fez um texto hoje no blog, né? Acho que vale a pena a gente discutir um pouco, que é o outro lado dessa moeda do efeito dos brasileiros, assim, do risco que é também o salto alto brasileiro diante disso tudo, né? De olhar para esse desempenho inicial, chegou a estar todo mundo líder do grupo e tal, e aí virar armadilha, né, para o restante da competição. Fala um pouquinho dessa linha de raciocínio que você colocou no texto hoje, enfim, para a gente discutir também esse outro lado nossa, da visão da gente em relação aos adversários que vamos enfrentar, o que temos enfrentado. Eu acho que, assim, uma coisa é você valorizar as vitórias e celebrá-las e tudo mais, no caso do torcedor. Outra é perder a noção da realidade, né? Achar que os times europeus são fraquíssimos, que vai ganhar todos os jogos. Não é isso. Para superá-los, os times brasileiros fazem um esforço muito grande. Os sul-americanos em geral, né? O Boca, para perder de 2-1 do Bahia, teve que suar sangue. É um jogo difícil, é um jogo disputado, um adversário tecnicamente superior. Então, por isso essas vitórias são tão valiosas e festejadas. Mas elas não são a regra, elas são a exceção. Então, para você transformar isso em algo mais rotineiro, você vai ter que continuar jogando num nível muito alto. É um desafio que continua. Ele não acabou. E outra coisa, passou essa fase, mata-mata, é tudo igual. Zerou tudo. O que você fez antes não vale nada. Joga fora. O que vale é um jogo eliminatório único, né? E no caso específico agora do Flamengo, ele ainda teve essa infelicidade. É uma infelicidade que vai ter o PSG no caminho. Mas o Botafogo ganhou do PSG, ele pode ganhar também? Pode, mas é mais difícil. É mais difícil, óbvio que é mais difícil. É evidente que é mais difícil. Alguém tem dúvida? Claro que é mais difícil. É evidente que é mais difícil. É um desafio muito maior. Com o Botafogo é um confronto ali de dois times brasileiros ali, rivais se enfrentando. Vamos embora. Para um e para outro. Agora, jogar contra essa equipe é uma outra situação. E o fator surpresa, duvido que haverá. Porque o próprio Luiz Henrique, quando o técnico escala um time, o Felipe fez isso também no Flamengo contra o Central Córdoba. Tira alguns jogadores titulares. Escala uma outra equipe, é que ele tem a certeza de que ele pode vencer sem a sua força máxima. E tirou 4 titulares, né? Foi assim que ele olhou para o Botafogo. Eu posso ganhar com esses caras, só coloco no segundo tempo aqui se eu precisar. Precisou, não adiantou. Não adiantou. E o pior, mal ameaçou o seu adversário. O Botafogo não foi quase ameaçado. O João quase não defendeu bola nenhuma. Então, diante disso, é claro que o Luiz Henrique, que não veio aqui para perder, e é um cara até bem exigente, ele não vai cometer esse erro de novo. Eu duvido. Ele já está de olho nos possíveis adversários. E se concretizando esse cruzamento, você foi Inter-Miami, vai passar Inter-Miami, tem que ganhar esse jogo, tem o Messi e tal, depois eu tenho o Flamengo. Provavelmente. Ou o Benfica. Se for o Flamengo, eu já sei o que eu vou fazer. É óbvio, o cara eles não vão dar essa chance de novo. Eu não acredito. Seria um relaxamento muito grande para quem tem que defender um título importante que é de campeão europeu, né? O campeão não pode ficar perdendo por aí. O campeão tem que defender o seu título, né? É que nem no boxe, né? Você defende seu título, pô. Você não pode ficar por aí tomando pancada.